Sejam bem-vindos a essa aula de eletrônica. Nessa aula a gente vai discutir um exercício resolvido do livro Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos, do Boylestad. E o objetivo aqui é analisar a polarização de um transistor BJT, né, bipolar de junção. Então, antes de começar a fazer o exercício, a gente vai lembrar para que a gente analisa essa polarização do transistor, ou seja, saber o valor dessas variáveis do circuito é importante para a gente entender em qual região que esse dispositivo está operando. Então, para a gente lembrar, eu vou voltar aqui em algumas teorias, né, que a gente precisa saber, alguns conceitos, na verdade, que é principalmente definir quais regiões o transistor pode estar operando. Então, a gente tem 3 regiões que estão resumidas aqui. Na primeira, no modo corte, o transistor ele opera como chave aberta, portanto não tem nenhuma corrente circulando, né, no dispositivo, no componente. O IC é 0, o IB é 0 e o I é 0 também, né, o I de emissor. E por causa disso, né, porque a gente não tem condução do coletor para o emissor, né, e de coletor para emissor a gente pode entender como um circuito aberto, a gente tem o VCE, que é essa tensão de coletor para emissor, atingindo o seu máximo valor. Esse valor ele vai depender do circuito de polarização aqui. No modo ativo, quando nós temos a junção base-emissor polarizada diretamente e a junção base-coletor polarizada reversamente, o transistor opera como uma fonte de corrente controlada por corrente. Então, nós temos uma relação direta entre essa corrente do circuito do coletor, aqui esse circuito que a gente chama de circuito de saída, com a corrente do circuito da base, certo? Então, o IC está relacionado com o IB por uma constante que a gente chama de ganho, beta. Esse ganho beta é um dado de placa do transistor. Então, a gente consegue... Como que a gente vai enxergar essa fonte de corrente controlada por corrente? Dependendo de como nós ajustamos esse circuito da base, ou seja, qual resistor de base que a gente coloca, qual tensão VBB a gente coloca, ou seja, qual o valor, dependendo do valor de IB, nós vamos ter um valor aqui de IC. Por que a gente fala, por que isso é importante, né? Esse método, né, de controlar uma corrente bem pequena, nós vimos que a corrente de base ela é muito pequena. Conseguir controlar uma corrente alta através de uma corrente pequena tem várias aplicações na eletrônica, ok? E aí a gente vai ver também que nesse modo de operação o transistor ele pode ser usado como um amplificador de sinais. A gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. Então, no modo ativo, a gente vai ter uma relação entre IC, que é beta, e B. A gente vai ter a relação de Kirchhoff das correntes para as 3 correntes aqui. Faltou aqui colocar a corrente IE. Então, nós temos aqui a corrente IE também, saindo aqui do nosso emissor. Então, IE vai ser igual a IC mais IB, certo? E aí a gente pode agrupar e reorganizar essas equações de acordo com o que a gente quiser calcular. No modo de saturação, o transistor ele funciona como uma chave fechada de coletor para emissor, como se a gente tivesse então um fio mesmo ligando o coletor e emissor, um fio de resistência praticamente nula. Então a queda de tensão aqui deveria ser, né, teoricamente, 0. Ela não é 0 porque a gente sabe que para a saturação ocorrer, J1 e J2 têm que estar polarizadas diretamente, que são as duas junções do transistor, e para isso é necessário que o VCE atinja 0,2 volts e não 0 volts, ok? Como foi visto nas aulas anteriores. Então a gente tem modo corte ativo e saturação.
Só para lembrar aqui, esse transistor, nesse desenho, ele está configurado no modo emissor comum. O que é o modo emissor comum? As duas fontes, que nós usamos duas fontes aqui para realizar a polarização das junções, e essas fontes elas são conectadas usando um ponto comum, que a gente vai chamar de terra, e esse ponto comum é o emissor. Tá vendo que os dois negativos estão conectados ao emissor, aqui formando um ponto comum? Então essa aqui é a configuração que a gente chama de emissor comum. Existe também a configuração base comum, onde as duas fontes VCC se conectam através da base, mas a mais usada é a emissor comum, certo? Isso, né, tem diferença entre as configurações, mas a mais usada é a emissor comum. Uma outra coisa também que a gente precisa lembrar é o tipo de polarização utilizado aqui. Então a gente tem a configuração emissor comum e a polarização, aqui é o que a gente chama de polarização direta. As fontes são conectadas aos terminais aqui através de dois resistores somente, ok? Essa é o que a gente chama de polarização direta do BJT. Nós temos mais alguns modelos de circuito de polarização que nós vamos estudar na sequência, certo? E aí a gente vai ver que nós temos, por exemplo, vou colocar aqui para a gente lembrar, temos a polarização com divisor de tensão, temos a polarização com resistor de emissor, que é o caso do nosso exercício, e temos algumas outras com a realimentação. Vou projetar aqui para a gente ver os exemplos. Bom, aqui saiu um pouquinho do enquadramento da minha tela, mas só para a gente ver. A polarização direta, a gente aplica as fontes através de dois resistores, um que a gente chama de RB, outro que a gente chama de RC. No exercício que a gente vai resolver, a gente tem praticamente a polarização direta com o acréscimo de um resistor no emissor. Tá vendo que aqui não tem resistor no emissor? Tá? Isso tem algumas vantagens, a presença desse resistor aqui. Temos a polarização com divisor de tensão. Tá vendo que a configuração do circuito que está alimentando o transistor muda, certo? E temos também a polarização com realimentação de coletor, tá? A gente tem o resistor de base que ele é ligado, o RB, né, ligado entre coletor e base, fazendo essa realimentação. Cada uma desses tipos de polarização tem uma característica, principalmente no que diz respeito à estabilidade dos parâmetros de amplificação, aquele parâmetro beta e os parâmetros do amplificador quando a gente está usando o transistor no modo ativo. Mas aí a gente vai principalmente ter o objetivo aqui de saber analisar cada uma desses circuitos de polarização para saber qual região é aquela região em que nós estamos trabalhando, ok? Então esse é o nosso objetivo com esse exercício. No nosso caso aqui, então, nós temos o circuito de polarização com resistor de emissor. Esse circuito ele foi dado com a presença desses capacitores também, que são capacitores de acoplamento, e que por hora a gente vai tratar como o capacitor como um circuito aberto, porque ele só vai importar, digamos assim, quando nós estivermos aplicando o sinal alternado a ser amplificado por esse circuito. Então, no modo ativo, é como se a gente colocasse aqui, ó, vou voltar aqui para exemplificar. Quando o transistor está operando no modo ativo, na região ativa, se nós colocarmos um sinal aqui alternado de áudio, por exemplo, na entrada do circuito, aqui no terminal de base, aqui a gente sabe que é coletor, aqui a gente sabe que é emissor. Se nós colocarmos um V de entrada aqui, o V de saída, esse Vout, se nós medirmos aqui o nosso Vout, a gente colocar um multímetro entre esses terminais,
nós vamos perceber que o Vout ele é maior do que o VI, tá? Isso acontece por causa da relação entre correntes e resistências aqui nas junções do transistor, ok? Então, na região ativa, o transistor BJT ele vai ser usado como amplificador de sinais, certo? Nas regiões de corte e saturação é o que a gente viu aqui, né? A gente vai ter o transistor funcionando como chave, hora chave aberta no corte ou hora chave fechada na saturação, deixando passar corrente, ok? Então, nosso objetivo é sempre estudar qual região é a região de trabalho desse transistor. E aí, eu vou primeiro apagar esses capacitores, que são capacitores de acoplamento. Vou tirar aqui o meu sinal, que seria amplificado, e vou limpar o meu circuito aqui, de modo a retirar os capacitores. E também eu gosto de redesenhar as malhas, né, explicitando o valor, desenhando explicitamente as fontes VCC que estão realizando a polarização do transistor. Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil aqui de apagar. E aí eu vou redesenhar essas fontes para vocês entenderem e visualizarem melhor as malhas de entrada e saída, digamos assim. Certo? Aqui, olha, a gente está vendo que essas duas, esse ponto, tanto o ponto, aqui eu vou chamar de RB, tá? Aqui eu vou chamar de RC. Então, o RB conecta a base à fonte, ao potencial de 20 volts, e o RC conecta o coletor ao potencial de 20 volts. O que a gente pode fazer aqui, que costuma facilitar a visão de vocês, é tirar esse 20 volts. Deixa eu aumentar aqui novamente. Vou tirar o 20 volts. E vou redesenhar como se a gente tivesse, né, aqui a fonte de tensão. Vou voltar aqui. Então, vou redesenhar aqui, explicitando a fonte, uma fonte de 20 volts desse lado, e aqui a fonte de 20 volts desse outro lado. Eu acho que pode ficar mais fácil de visualizar, né? Vou refazer aqui. Visualizar as malhas de entrada e de saída, que são as malhas do coletor e do emissor. Então, vou colocar aqui 20 volts e aqui também fonte de 20 volts. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos observar quais variáveis estão sendo pedidas para que a gente calcule no exercício. Então, aqui é 20 volts, 20 volts. Vou aumentar aqui um pouquinho. Aqui. A primeira variável aqui é a corrente de base. Essa corrente de base, ela está entrando aqui na base, né? Esse aqui é o IB. Se ela está entrando aqui na base, lembrando que a base eu gosto até de colocar esse terminal aqui mais perto. Bom, eu não consigo apagar mais vezes. A base é exatamente o ponto conectado diretamente aqui, né, ao transistor. Não é aqui, né, não é antes do RB, é depois, bem direto aqui no meu transistor. Mas se IB está passando por esse trecho, consequentemente a gente sabe que obrigatoriamente, né, ela está passando por aqui também, certo? E aí a gente pode fazer o caminho do IB e chamar essa malha aqui de malha de entrada, a malha de IB. Fazendo a expressão da lei de Kirchhoff para essa malha, a gente já consegue encontrar o valor de IB. Como que é a lei de Kirchhoff das tensões para essa malha?
Lembrando que, né, que a gente pode até conectar, isso aqui é o mesmo ponto eletricamente falando, a gente conecta os terras para visualizar a malha fechada. Aqui no transistor, a gente vai lembrar as duas seguintes características desse transistor. Quando a gente considera esse componente no modo ativo, a gente sabe que de base para emissor, a gente tem, como se a gente tivesse, na verdade, um diodo conectado aqui. Bom, não ficou muito bom, vou refazer para vocês enxergarem melhor. Mas vocês podem também substituir o desenho pelo modelo, ok? Então aqui a gente sabe que a gente tem um diodo. E, consequentemente, a tensão de base para emissor, a gente pode até só colocar indicando a tensão aqui, é a diferença de potencial de base para emissor, que eu vou chamar de VBE, é igual a 0,7 volts. Então, eu vou só colocar o VBE aqui e vou colocar aqui no cantinho. O VBE é igual a 0,7 volts, que é a tensão da junção base emissor. Também sabemos que no modo ativo, de coletor para emissor, esse transistor funciona como uma fonte de corrente. Então, vocês podem até substituir também novamente pelo modelo. E essa fonte de corrente, controlada por corrente, me dá aqui o IC é igual a beta IB, tá? Então, eu vou tirar daqui só para não ficar muito poluído, mas a gente tem que lembrar dessas relações. IC é beta IB. Então, eu vou assumir que o meu transistor está na região ativa, ok? Opa! E vou usar essas relações aqui. Eu vou apagar para não ficar muito cheio. E a gente resolve a expressão da malha aqui embaixo. Lei de Kirchhoff, começando desse ponto de terra, seguindo o caminho da corrente IB na malha, nós temos, vou só marcar aqui o meu VBE, mais e menos, ok? Aqui faltou mostrar que a corrente que circula nesse resistor, que eu vou chamar de RE, que é o resistor de emissor, é a corrente IE, tá? Não é a corrente IB. Lembrando que a corrente IC está vindo nesse sentido e a corrente IE está descendo aqui. Então, para fazer a malha, vou começar do terra de 0 volts, mais para menos para o mais, então mais 20 volts, né, que é o meu VCC. Então, esse aqui é o meu VCC, que é igual a 20. A gente pode até fazer literalmente para comparar aqui com o resultado. Vou escrever aqui em termos literais. Então, esse aqui é o meu VCC. Então, mais VCC, menos essa queda de tensão aqui, que eu sei que é dada pela lei de Ohm nesse resistor, então é IB vezes RB, menos essa queda de tensão, né, no diodo que a gente teria aqui, que é o próprio VBE, então menos VBE, menos a queda de tensão no resistor, que é dada pela lei de Ohm no resistor, que é o IE vezes RE. Isso aqui tem que ser igual a zero, por causa da lei de Kirchhoff das tensões. Fazendo isso, e usando essa relação IC igual a beta IB, sendo que o beta foi dado, a gente consegue substituir aqui o IE, né, o IE, se nós lembrarmos também da lei de Kirchhoff das correntes, o IE é IB mais IC, portanto, o IE é igual a IB mais beta IB Bom, então se a gente usa essa expressão para IE, né, substituindo aqui na expressão da malha, e se a gente isola o IB, nós chegamos a essa expressão aqui, VC menos VBE, que é o nosso 0,7 volts, sobre RB mais beta mais 1 vezes RE. Todos esses valores dos resistores são dados no exercício, e inclusive o beta, né, que é 50. Ok? Com isso a gente acha uma
corrente de 40,1 microampere. Então, vale relembrar, né? A gente controlando essa corrente aqui, a gente consegue controlar esse VCE aqui, né? O IC, as variáveis do circuito de saída. E, consequentemente, a gente consegue controlar o estado, o status, né? Na região do transistor. Então, a gente consegue, comutando que esse valor de B, através desse circuito de entrada que a gente chama, a gente consegue fazer o transistor mudar de região de operação, certo? Bom, a segunda variável que a gente precisa calcular é o IC, que somente a gente precisa aplicar a relação beta vezes IB e achar então 2,01 miliampere. Sendo que, né, fazendo 50 vezes 40,1 microampere, a gente chega nesse resultado. Depois, a gente tem que calcular o VCE no item C do exercício. O VCE, ele tá aqui, olha, ele é a tensão entre coletor e emissor, então não é bom ficar atento aqui para a gente não confundir. O VCE, ele não é essa... O ponto C, ele é bem aqui, ele não é aqui, né, antes do resistor. Então, o VCE, ele é bem aqui, ó, entre os terminais do transistor, que é exatamente essa diferença de potencial, ok? Então, para a gente achar esse VCE, a gente vai ter que estudar a malha que a gente chama de saída, que é a malha que contém o resistor de coletor, né, e essa diferença de potencial VCE. Então, para isso, a gente vai ver aqui, olha, vamos ver a lei de Kirchhoff para essa malha. Então, se nós escrevermos aqui logo abaixo, vou colocar aqui, que foi para a malha entrada, né? E aqui a LKT que nós vamos fazer para a malha de saída, certo? Na malha de saída, a gente vai escrever a seguinte expressão. Ó, vamos começar, então lembrando que aqui também a gente pode ligar, né, porque a gente está falando do mesmo ponto, e começar a analisar a partir desse terra, lembrando que o IC está circulando aqui, né, se ele passa por RC entrando aqui no coletor, obrigatoriamente ele veio aqui, né, está circulando por aqui. Aqui a gente sabe que é o IE, não é o IC, nem o IB, ok? Então, para calcular essa diferença de potencial, que faz parte também da malha de saída, a gente tem que usar o IE e não o IC. Então, a gente vai computar as diferenças, as quedas de tensão, elevação de tensão, fazendo mais 20 volts, né? Ou mais VCC, vou colocar aqui também de maneira literal, mais VCC, aqui mais para menos, né? A gente pode colocar aqui também as polaridades das quedas de tensão. Mais para menos, então a gente tem uma queda nesse resistor que é dada por RC vezes IC, menos VCE, né? A gente tem aqui o VCE nessa polaridade, menos VCE, menos... que eu não sei se é Bom, vamos colocar aqui mais por menos, né? Também. E vezes RL, lembrando que essa queda também faz parte dessa malha, certo? Com isso, a gente vai chegar nessa expressão para o VCE isolando a partir dessa equação de malha. Se a gente isolar, nós temos o VCC, temos o IC, que foi calculado anteriormente, e temos os dois resistores. Conseguimos chegar no VCE. Então, observem esse valor de VCE aqui, que deu 13,97. Esse valor já vai nos mostrar que de cara, né, o transistor não está na região de saturação, porque para isso esse valor de VCE deveria ser igual a 0,2 volts. E se a gente olhar para o IB, a gente sabe
e para o IC, né, a gente sabe também que o resistor não está em corte, porque essas correntes deram, né, diferente de zero, de acordo com a nossa tabela aqui de regiões do transistor, ok? Então isso aqui já vai indicando que nós realmente estamos trabalhando na região ativa desse dispositivo. Então calculamos o VCE, e aí para calcular o VC, a gente também vai olhar para a malha de saída, né? Letra D pede para calcular o VC. Mas onde que é esse potencial? Onde está esse potencial VC? O potencial VC, ele é aqui, né? A tensão absoluta aqui no ponto, vou colocar de azul, no ponto, né? Logo diretamente conectado ao coletor. Não é aqui, nem aqui, né? É bem em cima do coletor, em relação ao terra. Então é como se eu estivesse pegando aqui o meu multímetro e colocando aqui o multímetro, né? O voltímetro, desculpa, para medir esse potencial, certo? Então é esse potencial que eu quero. Como que eu calculo esse potencial? Eu sei esse potencial aqui, que é 20 volts, não é isso? E consigo calcular essa queda de tensão aqui, que é IC menos RC. Então 20 menos essa queda é VC. É isso que está escrito aqui. E é assim que foi calculado o VC. Então VCC 20 menos IC vezes RC, que é essa queda de tensão, vai me dar 20 menos 4,02 volts. Então nosso VC é 15,98 volts. A mesma ideia a gente usa para o cálculo de VE. VE é, então, o potencial aqui diretamente no emissor, né, em relação ao terra. Como se nós estivéssemos, então, colocando o nosso voltímetro nessa posição, certo? Então, para calcular, a gente pode usar aqui a malha de saída também. Aqui foi usado o próprio VC já diretamente, já que nós calculamos no item anterior. Então, se eu tenho esse potencial e quero saber esse aqui, né? Eu acho que eu apaguei aqui o meu VE. Vou escrever de novo aqui. Se eu quero VE e tenho VC, é só calcular, só fazer essa diferença aqui, que é o próprio VCE. Então, VC menos VCE, que eu já tenho, é igual a VE, tá? E é isso que foi feito aqui. VC menos VCE, 2,01 volts, ok? Eu poderia também falar que o VE é exatamente a queda de tensão nesse resistor, já que ele está conectado aqui ao terra. Então, esse potencial menos essa queda é igual a zero, né? Então, VE é igual a essa queda, que é IE vezes RE. Essa é outra maneira também de calcular o VE, ok? A próxima variável é o VB, que é a tensão da fonte, da base, desculpa, que também vai seguir a mesma lógica, mas olhando aqui para a malha de entrada. Na malha de entrada, nós sabemos o VCC, né, que é esse potencial aqui de 20 volts. Sabemos essa queda de tensão, então podemos calcular o VB, que é exatamente esse potencial, ok? Bom, outra maneira de calcular o VB é olhando aqui para o final da malha de entrada, né? Então, se a gente quer VB, a gente pode fazer que VB menos VBE é igual a VE, que a gente também já calculou no item anterior. Então, podemos também usar essa diferença aqui para achar o nosso VB, e é isso que foi feito nesse item. Então, VB é VBE mais VE, é 0,7 mais 2,01 volts. Por fim, a gente tem o cálculo de VBC, que é a tensão entre base e coletor. E aí, simplesmente, a gente pega os potenciais que a gente já conhece, né, que é o VB e o VC, e faz a diferença deles. VBC é VB menos VC, ok? E aí é interessante observar que o VBC deu um valor negativo, mostrando, então, que a junção base-coletor, a junção J2, está polarizada reversamente, conforme exigido para o transistor estar operando, né, na região ativa. Então, todos os cálculos, todos os resultados, eles nos mostram que realmente o transistor está operando na região ativa. Ok? Então, o nosso objetivo aqui era esse, definir
a região de trabalho e nós conseguimos observar através dessa análise. Então é isso, muito obrigada e até a próxima aula.